Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 24 de novembro de 2027, 2025. Olha, eu já estou avançada 2 anos. 2025. E na noite de hoje, nós recebemos o nosso irmão Luiz Eduardo Mourão. Ele é do Grupo Espírita Sebastião, né? E o nosso irmão vem estudar conosco nessa noite. Luiz Eduardo, você está com problema no seu áudio? Eu estava, não estava escutando você, mas já normalizou. Ah, Obrigado. ele é a Casa Espírita, Grupo Espírita Sebastião, fica onde? No Rio de Janeiro? Fica no Maracanã, no Rio de Janeiro. Ah, tudo bem, Grupo Espírita Sebastião. O estudo de Completou, hoje, completou agora em outubro, 106 anos. 106, 106 anos, né? Que longevidade, que maravilha. Que é Deus verdade. permita que ela continue aí mais 100, 200 anos, trabalhando pela divulgação do Evangelho. E Isso aí. o tema do nosso estudo da noite é baseado nesse livro, ó, Convites da Vida, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E o capítulo de hoje é o capítulo 7, Convite à Compaixão. Não é? E inicia com a passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 13. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Lindo esse início, né? E como eu falei, o nosso irmão, né? Eu peço que ele leve o nosso abraço aos companheiros lá do Grupo Espírita Sebastião, Obrigado. o abraço dos companheiros da Casa de Francisco de Assis. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen de Matos fazer a leitura do preparo e a prece. Depois eu passo a palavra para o Luiz Eduardo. E, Luiz Eduardo, você tem até 7h20, tá? 19h20 para fazer a sua reflexão. Se você quiser compartilhar alguma coisa, fique à vontade, tá? Ah, Algum texto, algum slide, é eu só, não vou usar hoje, não. tá Não. bom? Então, Carmen, por favor. Boa noite a todos. Boa E o noite. nosso preparo é desse livro aqui, de Altivo Panfiro, Baltazar. E a lição aberta é a 51, e ele nos diz assim: a caridade faz com que todos procurem ajudar ao semelhante. Inicia-se pelo auxílio material, avança pelo campo do equilíbrio das emoções e conclui-se naturalmente de forma gloriosa, fazendo com que cada criatura cale-se todas as vezes que uma voz se altere ou que uma voz tola seja inconveniente. Então, com essa lição é tão pequena, mas tão grande de, de ensinamentos para nós aqui, né? Que muitas vezes a caridade é a gente se calar mesmo, é a gente deixar que o outro fale, né? Verdade. Caridade em todas as situações. Então, amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez, aqui nessa casa abençoada de Francisco de Assis. Todos abençoados aqui nesse momento. Abençoe nosso amigo Luiz Eduardo, que vem hoje nos trazer os seus estudos, suas reflexões. Então, que estejamos atentos, que estejamos aqui preparados para mais essa bênção do Evangelho para nós. Que Jesus abençoe a todos nós aqui presentes. Graças a Deus. Assim Graças a seja. Deus. Meu amigo, a palavra está com você. Que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Obrigado. Obrigado, Rose. Boa noite a todos, a todas, né? Muito feliz em estar tendo mais uma vez a oportunidade de trabalho aqui nesta casa, online, mas ao trabalho, né? E como foi dito já pela Rose, o estudo de hoje tem a ver com este livro que ela já citou, da parceria Joana de Ângeles, de Valdo Pereira Franco, Convite à Compaixão, né?
Se você for logo no início, tipo um prefácio dessa obra, né? Justamente o título do prefácio é Convite à Compaixão. A Joana coloca lá, eu vou só resumir rapidamente, que a vida é um sublime convite, né? Então ela fala assim: este livro apresenta-te alguns desses convites, né? Na verdade, o livro é composto de 60 capítulos, de 60 convites, né? E ela nos pede, medita neles, certamente objetivando para que possamos contribuir para o nosso progresso, para a nossa evolução, né? E ela conclui se referindo à data em que a obra foi publicada, né? O livro foi publicado em 1972. Então ela fala assim: é modesta a contribuição que te trazemos quando a nacionalidade brasileira evoca o sesquicentenário da sua emancipação política. Tá certo? E, conforme a programação da casa, a Rose nos passou que devemos estudar hoje com vocês, né, o capítulo 7, Convite à Compaixão. E ela já mencionou que o capítulo, a Joana, vai partir numa passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 17, né? Versículo 13. Mas que para que todos que possam estar nos ouvindo tenham uma ideia assim mais integral da passagem, eu vou ler para vocês do versículo 12 ao 14, tá? Evidentemente o 13 está incluído aí. Então, Lucas narra que ao entrar em um povoado, 10 leprosos, naquele tempo se usava esse termo, né? Dirigiram-se a ele, Jesus. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Mestre, tende piedade de nós. Conta Lucas que, ao vê-los, Jesus disse: Vão mostrar-te aos sacerdotes. Isso tem a ver, vamos comentar isso aqui, tem a ver com digamos assim, o protocolo da época, né, em quem passava por essa situação. Enquanto eles iam concluir esse trecho, Lucas, ele narra que as pessoas que estavam com o mal de Hansen, né, com a lepra, foram purificados. Ok? Então, essa é a passagem de uma forma mais integral. Eu vou agora, então, ler inicialmente o texto de Joana, né, nesse capítulo de Convites à Compaixão, e é da seguinte forma: diz ela, são pouco os que a cultivam, né, cultivam a compaixão. Há a alegação generalizada de que todo aquele que se apiada sofre desnecessariamente e depois não há qualquer compensação. Logo se recupera o que ora padece, e este retribui a generosidade, o auxílio com a torpe ingratidão. Segue, Joana. Que te importa, porém, se o ingrato for o outro? Não se renova a árvore após a poda, produzindo em abundância? E o solo revolvido não aceita assim melhor a semente? Ela fez duas perguntas. Em seguida, continua Joana através do nosso Divaldo. O essencial é que sejas partícipe ativo da renovação social e espiritual da terra. Para esse mistério, ela lembra, não arroles dificuldades, não apontes incompreensões, não relaciones queixas. Possivelmente, não poderás fazer muito ante a larga faixa dos que expungem, dos que padecem necessárias retificações. Dispões, no entanto, do amor, e assim, enriquecido, ser-te-á possível oferecer valiosas moedas de compaixão e fraternidade. Disporás de um momento para ouvir as ânsias do espírito atribulado e ofereceres o roteiro seguro do Evangelho. Terás a moeda da esperança para distenderes ao desafortunado,
que tudo perdeu no jogo da ilusão e agora está à borda da loucura ou do suicídio. Contribuirás com a oração intercessória quando outros recursos já não sejam utilizáveis, junto ao que se permitiu colher pelas circunstâncias infelizes que ele mesmo engendrou e das quais não pode escapar. E segue Joana ainda relacionando. Distenderás o lenço do conforto, sugerindo que o perseguidor reconsidere a atitude, pois que mais tarde será ele o perseguido. Lembrarás o impositivo das leis divinas, àqueles que se facultam desonestidade e torpezas morais, se tiveres compaixão. E ela complementa: o mestre, apiedado daqueles leprosos, sugeriu que se apresentassem aos sacerdotes, acontecendo que, em pleno caminho, se tornaram limpos. Todos possuímos males que nos maculam o espírito e nos maceram interiormente. Apiadando-nos do próximo, credenciar-nos-emos a compaixão do Senhor, que nos favorecerá com a oportunidade de nos limparmos pelo caminho também, antes de nos apresentarmos à lei. Então, meus queridos e minhas queridas, é esse o texto, né, da Joana, que cabe a nós agora tentar expandi-lo e apresentar alguns comentários, né, dentro do objetivo da reunião de hoje. Bom, então agora eu vou ler a frase e vou fazer o comentário, ou ler as frases e fazer o comentário quando for um período maior, né? Inicialmente, qual é a frase inicial? Ela faz questão de lembrar: são poucos aqueles que cultivam a compaixão. E aí caberia uma pergunta, né? Por quê? Por que são poucos? E aí temos que fazer aquela lembrança, né? A nós todos que adotamos a doutrina espírita, que tivemos conhecimento da escala espírita, que nós ainda, por mais que a gente não fique satisfeito, nós ainda, a maioria de nós que compomos a humanidade terrestre, estamos encarnados, né? Somos ainda espíritos imperfeitos, né? Lembrando da escala espírita, lembrando que esse estágio de espíritos imperfeitos corresponde à base da escala espírita, né? Ainda passaremos mais adiante, né, de acordo com o progresso de cada um de nós, pelo estágio de bons espíritos, até chegar no ápice da escala espírita, que Jesus nos assegurou que chegaremos, que é aquele estágio da perfeição, né, de espíritos puros. Então, não tem espanto nenhum Joana nos lembrar que são ainda poucos aqueles que, compondo a humanidade terrestre, cultivam a compaixão. Bom, o segundo grupo de frases é o seguinte: a alegação generalizada de que todo aquele que se apiada, todo aquele que tem compaixão, sofre desnecessariamente. E pior, e depois, diz ela, não há qualquer compensação. Certamente, meus amigos, esse contexto, esse cenário, são aqueles que ainda não adquiriram as luzes que a doutrina espírita nos traz. Certamente nenhum de nós já adquiriu essas luzes todas, mas nós, pelo menos, já começamos a cartilha, já passamos do beabá, tá certo? Então, demonstra o quê? Falta de conhecimento, né? Quantos de nós já escutamos, quando a gente começa a conversar com alguém que não seja espírita, né? Das convicções que temos, então vocês espíritas gostam de sofrer. Não é bem assim, né? Mas certamente vocês já escutaram isso, né? Nós, né? Mesmo sem ser espírita, se pararmos para pensar um pouquinho, tem uma frase que você, quando você consulta o nosso doutor Google, aparecem algumas pessoas como autores. A mim não está interessando quem é o autor, né? Há uma certa divergência. O que interessa para mim
é que, não sendo uma frase atribuída a nenhum espírita, ela me explica profundamente isso que eu estou tentando dizer, né? Que espírita não gosta de sofrer. O que acontece? O espírita reconhece a justiça das leis divinas. O espírita foi informado pelos companheiros que Jesus designou que auxiliassem Kardec, que nos mostrassem a lei de causa e efeito. Aprendemos que não existe efeito sem causa. Então, não é que a gente goste de. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar por uma dor, tá certo? Mas a questão é que nós vamos aprendendo, né? Primeiro, Deus é soberanamente justo e bom. Jamais ele iria se vingar de alguém que cometesse a infração da sua lei. Não é por aí? Né? Então, qual é a frase que eu estou me referindo, fazendo essa suspense aí? A dor é inevitável, amigos. Tá certo? Por que a dor é inevitável para nós, né, que compomos a humanidade terrestre, habitando aqui esse querido planeta azul? Porque, já foi dito aqui no início, somos ainda espíritos imperfeitos. Vivenciamos as consequências das escolhas erradas que fizemos antes, ou agora recentemente, ou mais lá no pretérito. Perfeito? Este é o conceito da justiça divina. Então, a dor é inevitável. Agora, o sofrimento, aí não. A frase diz que o sofrimento é opcional. Não tem, pelo meu modo de ver, eu não consigo discordar dessa frase. Primeiro que eu não gosto de usar esse termo sofrimento. Prefiro sempre usar dor, vicissitude, obstáculo, tá certo? Porque sofrimento gera esse contexto que eu me referi de quem não é espírita afirmar jocosamente que o espírita gosta de sofrer, tá certo? Então, por que o sofrimento é opcional? Porque já aprendemos que nós, né, fomos adredemente preparados para voltarmos ao plano físico, não temos a memória aflorada, mas temos a ajuda dos nossos amigos espirituais, através das intuições que chegam até nós a todo momento, né? Então, temos a convicção que não podemos murmurar, reclamar, blasfemar contra a divindade, porque aí realmente, se você fizer isso, se você tiver esse comportamento quando a dor aparecer na sua caminhada, e você não ligar, não pensar que é uma consequência do erro anterior, é o efeito, né, da causa que você se envolveu, aí realmente vai virar sofrimento. Mas é por tua conta, tá certo? A dor por si só não temos ainda como fugir. Repito, é consequência de escolhas erradas que fizemos anteriormente, né? E tem uma outra frase que realmente, para aqueles que não acreditam em Jesus, que não acreditam na justiça divina, então eles vão dizer que não tem compensação, não. Não adianta sofrer aqui que não tem compensação. Mas aí volta aquele ponto que eu me referi logo no início. É falta de conhecimento. E eu vou até utilizar uma passagem de Jesus, está lá no capítulo 5 de Mateus, né, que mostra justamente esse cenário, que para nossa felicidade, nós que podíamos ter dúvidas, quando estudamos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, somos totalmente esclarecidos. Mas qual é a passagem que eu estou me referindo? É aquela passagem das bem-aventuranças, né? Quando Jesus disse: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles é o reino dos céus. Perfeito? Então é esse o cenário que o mestre nos trouxe e que a doutrina espírita complementa, retirando, então, um possível véu, que na época, lá atrás, o mestre não pôde ser explícito em todos os pontos, né?
mas disse que iria pedir ao Pai que um novo Consolador fosse enviado. O Consolador prometido aportou aqui no planeta na segunda metade do século XIX, que é a doutrina espírita, né? Mas eu me referi ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os aflitos. Então, eu vou ler para vocês aqui o trecho, um dos melhores momentos de Kardec, na minha opinião, né? Extremamente consolador. Ele disse: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, diz Kardec, seria um engodo, né? Um engano, uma pegadinha. E segue ele. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de, entre aspas, sofrer para ser feliz. Mas por que a gente coloca entre aspas? Porque qual é o cenário aqui? Você fica feliz depois de passar por uma dor, por uma vicissitude mais pesada, menos pesada, sempre em função do que fizemos lá atrás, né? Por quê? Porque você que tem essas luzes da doutrina espírita, você, poxa, realmente foi duro, doeu, mas eu expiei os erros que eu tinha cometido. Porque alguém aqui acha que quando Jesus falou que íamos ter que pagar até o último centil, foi da boca para fora? Jesus fala alguma coisa sem ter a ver? Claro que não. Sabemos que temos a felicidade de contar com a misericórdia divina. Então, muitas vezes, não preciso dar exemplo aqui, vocês estudam a doutrina, vocês sabem o que eu estou falando. Muitas vezes, né, a dor que vem nem se compara ao tamanho do erro que fizemos com algum irmão ou alguns irmãos nossos lá atrás. Mas como escolhemos em fazer o bem, em servir, em ser útil, na aritmética divina, na matemática de Jesus, isso tem peso. Não tenho dúvida disso, né? Mas, terminando aqui o trechinho do Kardec no capítulo 5 do Evangelho. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Ele responde, entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições, é claro. Logo, diz Kardec, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, qual é a conclusão? Justa há de ser essa causa. Ok? Bom, e para terminar esse trechinho, qual é a outra frase? Logo se recupera, né? Joana falando a respeito daqueles que acham que sofrem e não há compensação. Logo se recupera aquele que padece, só que retribui a generosidade, o auxílio, com a torpe ingratidão. Amigos, quantos de nós não poderemos dar esse depoimento? Quando tentamos ajudar de alguma forma, podemos não ter conseguido fazer o que esperavam de nós, mas tentamos ajudar. Quantos? E não que esperássemos o agradecimento, não que esperássemos a gratidão, mas muitas vezes, né, a gente recebe ingratidão mesmo, um comportamento que até nos assusta pela reação do companheiro, né? Mas eu pergunto a vocês, tem alguma surpresa? Nós discutamos aqui a passagem de Mateus, dos 10 leprosos que foram curados, quantos voltaram para agradecer a Jesus? Alguém vai voltar para agradecer a gente? Se voltar, é lucro. Rapidamente aqui, que eu sei que o tempo é importante, só para lembrar uma vez, quando eu ainda trabalhava aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, era um final de tarde, início da noite, eu fui fazer um lanche, quando ia direto para casa, não me lembro onde que eu ia. Acho que era uma palestra que eu tinha para fazer. Fui fazer um lanche rápido. Aí entrei na lanchonete que eu costumava fazer, pedi um suco para papá, e um senhor de terno entrou depois de mim, pediu também alguma coisa ali, e chegou um irmãozinho nosso, né? Que a gente hoje considera como em situação de rua,
e pediu a ele, pediu ao companheiro, esse de terno, né? Eu estava de roupa esporte, ele achou que eu era mais duro que o outro, né? Aí pediu se ele podia pagar um lanche. Aí o senhor falou: olha, meu amigo, eu vou lhe dar um suco. Não era refresco, não era suco. Pediu para fazer o suco. Aí, aí ele se virou para pagar, né? Que ele acabou de comer para pagar. Vocês acreditem que eu vi o lance, eu estava de frente para o cara. O rapaz, o menino de rua, pegou o copo de suco e virou nas costas do senhor, esse senhor de terno. Mas volto à pergunta: se dos 10 leprosos voltou um, o que esperar de irmãos que estão no mesmo grau de evolução que nós, um pouquinho mais, um pouquinho menos? Que surpresa? Felizmente não é. Mas isso é razão para nós deixarmos de tentar continuar a fazer o bem de forma alguma, né? O que Deus espera de nós, o que Jesus espera de nós, é a nossa prática sem qualquer tipo de interesse, né? Nós pretendemos mimetizar as ações do Cristo. Bom, voltando aqui no próximo grupo de frases, disse Joana: quem te importa, porém, se o ingrato for o outro? E cita aquela situação da natureza. Não se renova a árvore após a poda, produzindo em abundância, e o solo revolvido não aceita melhor a semente? Né? Então, amigos, qual é o cenário aqui? Aquilo que já aprendemos. Façamos a nossa parte. Não escutamos aqui que a natureza segue o seu ciclo? Então, nós, criaturas, né? Também criados por quem criou a natureza, devemos fazer o mesmo. Sigamos nossa caminhada. Né? A outra frase. O essencial é que sejas partícipe ativo da renovação social e espiritual da Terra. Também não é novidade, amigos. Já aprendemos, né? Façamos a nossa autoiluminação, não apenas pensando em nós. Eu disse aqui há pouco, é preciso que façamos tudo dentro do contexto do desinteresse. Mas quando nós conseguimos essa autoiluminação, através do nosso esforço, da nossa dedicação, a certeza qual é? Né? Que ela também vai repercutir sobre aqueles que nos acompanham na caminhada. E nem sempre os que estão mais próximos, não. Né? Às vezes a nossa ação, vocês têm exemplos disso, hoje em dia, então, com as mídias sociais, alguém que faça uma ação importante em benefício do seu próximo, a repercussão que isso gera. Né? E a gente, poxa, fulano tem dificuldades, pode fazer isso, por que eu não posso fazer um pouquinho? Não é isso? Bom, e é um conceito que eu aprendi com uma palestrante que falou na nossa casa recentemente, né? Que nós temos em mente o seguinte objetivo: que a cada dia a gente consiga ter uma versão melhor daquela que a gente foi ontem, né? E assim por diante. Por quê? Porque nós estaremos evoluindo, estaremos contribuindo para a evolução da humanidade terrestre, pelas razões que eu já expus, e ainda mais, como nos ensinou Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, da Igreja Católica, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, vamos contribuir, né, quando os habitantes de um orbe evoluem moralmente, o que acontece com aquele orbe? Ele evolui materialmente. Ou seja, iremos contribuir para o progresso material da Terra. Vamos contribuir para que essa transição de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração se complete. Né? Ela está acontecendo, mas ainda, infelizmente, não se completou, né? Por razões que envolvem a nós, que compomos a humanidade terrestre. Né? E a terceira frase: para este mistério, não há roles dificuldades, não há pontes incompreensões, não relaciones queixas. Eu acho que essa frase aqui é autoexplicativa. Então, o que é que eu fiz? Eu trouxe um pensamento, uma lição de Meimei, né? A nossa Meimei, através do nosso Francisco Cândido Xavier.
acerca desse contexto aí. O que ela disse? Sempre que não puderdes auxiliar-vos uns aos outros, não vos queixeis de ninguém. Não seria muito melhor, meus amigos? Não, eu não posso fazer, está difícil para mim, eu não consigo fazer isso ainda. A gente compreende, mas pelo menos vai se queixar do outro. Ah, mas não, o fulano lá não está fazendo também. O problema é do outro. Né? Precisamos sempre, como foi dito aqui, fazer a nossa parte. Tá certo? Bom, seguindo aqui, próximo grupo de frases. Possivelmente não poderás fazer muito ante a larga faixa dos que expungem, daqueles que espiam, dos que padecem necessárias retificações. Necessárias retificações. Qual é o comentário que eu vou fazer para vocês? Em vez de eu falar, eu sei que vocês preferem escutar quem tem gabarito para falar, então vou trazer aqui a comunicação assinada pelo Espírito Miguel, né? No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o título que o Kardec deu à comunicação? A compaixão. Não podia faltar nesse estudo. Né? O que o Miguel disse? A compaixão é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Ele fala assim: deixai que o vosso coração se enterneça, se comova ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhe derramais das feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhe proporcionar a esperança e a resignação, diz o Miguel, que encanto não experimentais. Não é isso, minhas irmãs? Não é exatamente, né? Eu volto ao exemplo que, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, especialmente, né, temos irmãos nossos em grande quantidade na situação de morador de rua, né? E não apenas pela questão econômica, né? Lamentavelmente envolve o quê? A dependência química, em grande parte, né? Mas a questão é outra, né? Então, qual é o cenário diante que o Miguel falou? Diante de um morador desses, alguém em situação de rua, que lhe pede auxílio, se você não puder, naquele momento, auxiliar, o que ele pediu for alguma coisa que você não pode dar, acontece, não tenha dúvida. Né? O que você pode fazer? Pelo menos, uma oração. Vibra por esse nosso irmão, por essa nossa irmã. Né? Pode ser que ele nem te agradeça, que ele ache ruim, porque você não pôde ajudá-lo monetariamente, mas o que interessa é a tua intenção em vibrar positivamente por esse irmão. Né? Vocês escutaram o que o Miguel falou aqui? A compaixão é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Não tem uma frase mais direta que isso, né? E complementando aqui o conjunto de frases, dispões, no entanto, lembra, Joana, do amor, e assim enriquecido ser-te-á possível oferecer valiosas moedas de compaixão e de fraternidade. É isso que eu tentei colocar aqui para vocês com o exemplo que eu dei, né? E, mais uma vez, vou usar uma citação. É melhor do que eu falar. É naquele livro No Mundo Maior, né? Perdão, No Mundo Maior, exatamente No Mundo Maior, é o instrutor Calderaro, né? A obra de André Luiz, através do nosso Francisco Cândido Xavier. O que é que o Calderaro fala por André? Queira Deus, André, possamos, olha o tempo verbal, possamos também aprender a amar, adquirindo o poder de transformar corações. Observe, e vocês, que eu tenho certeza que já estudaram, que estão estudando aquelas obras de André Luiz, aquela série Vida no Mundo Espiritual, o André Luiz se apresenta como aprendiz do primeiro e último livro. E vocês vejam o Calderaro, um instrutor, né? Acima, em bagagem espiritual, acima do André Luiz, o que ele disse? Ele se colocou junto com o André. Possamos também aprender a amar, queira Deus. Ou seja, reconhecendo que ainda falta muito para que ele possa chegar
no ápice da escala espírita, que é o nosso caso. Mas, como já foi dito aqui, o que a gente pode fazer? Vamos ficar? Ah, não, falta muito, deixa eu encostar aqui. Não, dá. Não, façamos o que nos é possível. O Pai não nos pede nada acima do que nós podemos fazer. Esta é uma certeza. Seguindo aqui, é um texto bem longo, tá? Vou falar frase por frase. Disporás do momento para ouvir as ânsias do espírito atribulado e ofereceres o roteiro seguro do Evangelho. Ou seja, a Joana coloca agora instrumentos do amor, né? Ela diz que nós podemos contar sempre com o amor. Então, como? Escutamos um aqui, uma indicação aqui. E como comentar isso? Ao meditar, né, sabemos disso, os nossos amigos espirituais vão nos intuir com os ensinamentos de Jesus, ou seja, as leis de Deus vão chegar mastigadas ainda mais para cada um de nós. Quem de nós não pode dar um depoimento desse? Sim, conforme nos diz a resposta da pergunta 621 do Livro dos Espíritos, né? Kardec perguntou: aonde está em cada um de nós as leis divinas? Nós sabemos as respostas. Aonde? Na nossa consciência. Ninguém precisa dizer o que é certo e errado, não. Mas, além disso, o que o João está dizendo aqui? A gente vai ter a chance de receber esse apoio dos amigos espirituais. Terás a moeda da esperança para distenderes ao desafortunado, aquele que tudo perdeu no jogo da ilusão e que agora está a bordo da loucura ou do suicídio. Amigos, só escutaram isso, não vou falar novidade nenhuma, não. Temos que ouvir quem quer desabafar, mesmo sem fazer qualquer comentário. Por quê? Primeiro, que a dor do companheiro ou da companheira, para aquele irmão, para aquela irmã, é uma dor inigualável. Ninguém tem a dor igual a ele ou a ela. Não adianta você querer. Não, porque olha só, eu conheço. Não é isso. Então, vamos ceder os nossos ouvidos, né? Porque alguém que adquire a tristeza, qual é o estágio seguinte? Melancolia, depressão, desespero, o que foi falado por Joana, suicídio. Se a gente pode contribuir para que o irmão não incorra no erro desse, né? E quantas vezes você são testemunhas, alguém te agradece apenas porque você escutou a pessoa desabafar. Ela não quer nem que você dê palpite, não. Ela quer desabafar. Você evita um ato impensado de alguém cedendo o teu ouvido. Não tenho dúvida disso. Adiante. Contribuirás com a oração intercessória quando outros recursos já não sejam utilizáveis junto àquele que se permitiu colher pelas circunstâncias infelizes que ele mesmo engendrou e das quais não pode escapar. Aí eu trouxe aqui um trechinho, Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, no 5º Congresso Espírita Mundial, lá na Colômbia, em 2007, falando da oração. A oração inunda de emoções superiores o ser que se lhe entrega ao ministério. Quando é a favor do próximo, seja encarnado ou alguém no plano espiritual, alcança-o como uma onda de paz que favorece a reflexão, o despertar da consciência para a responsabilidade ou diminuir das aflições, ensejando o quê? O prosseguimento a partir deste momento com diferente disposição emocional e psíquica. E olha que contribuição importante ainda teve o Filomeno de Miranda. Mesmo quando o beneficiário dessa oração ignora o recurso que lhe é direcionado, ainda assim, ele é alcançado pela emissão vibratória e experimenta alteração para melhor no quadro do comportamento que se encontra. Olha, mais uma vez, eu trouxe um trecho, eu podia falar aqui o resto da noite de discussão, mas é um trechinho, né, menos conhecido, mas que é ressaltada a importância da oração. Adiante. Distenderás o lenço do conforto, sugerindo que o perseguidor reconsidere a atitude, pois que mais tarde será ele o perseguido. As obras espíritas estão recheadas dessas passagens, né? E para não ir muito longe, é só lembrar daquela frase de Jesus
também em Mateus 5. Reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Nós, espíritas, repito, as obras que já tivemos acesso, né? As obras de André Luiz, por exemplo, de Filomeno de Miranda, né? A gente sabe das consequências de situações que a vítima desencarna e o algoz fica por aqui. Ou quando o algoz também desencarna, o que acontece no contexto das obsessões, lá no plano espiritual. Não preciso dar detalhes, né? E o último contexto aqui é: lembrarás o impositivo das leis divinas àqueles que se facultam desonestidade e torpezas morais, se tiveres compaixão, né? E aí é Kardec, trago Kardec aqui, Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, capítulo 7, primeira parte. Não há uma só imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis e inevitáveis, e não há uma só qualidade boa que não seja fonte de ventura. Já falamos sobre isso, né? Hoje. Mas só para fechar, o que é importante nesse cenário aqui? Que nós não façamos julgamento. Como Emmanuel lembra, feliz de nós se hoje em dia não cometemos as barbaridades que, infelizmente, ainda vemos acontecer. Mas o que o Emmanuel disse? Será que se você pudesse voltar 2, 3 encarnações, o que você viria lá? O que você não fez? Talvez coisas piores do que essas que você está aqui horrorizado com o companheiro, né, de hoje e que você já quer dar uma de juiz. Né? São coisas diferentes, não é passar a mão na cabeça de ninguém. Jesus nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Tá certo? Mas é você querer, você ter um comportamento para o outro que você gostaria que tivesse por você. Bom, chegando na parte final, o texto são 2 parágrafos. O mestre, apiedado daqueles leprosos, sugeriu que eles se apresentassem aos sacerdotes. Como eu já disse a vocês, fazia parte do protocolo. Né? Acontecendo que, em pleno caminho, se lembra, Joana, em cima da narrativa de Mateus, de Lucas, se tornaram limpos. Né? E ela então conclui: todos nós possuímos males que nos maculam o espírito e nos maceram interiormente. Alguma novidade, amigos? Gostamos de escutar isso? Não, mas ainda é a nossa realidade. A gente sabe que não devia errar, escorregar, mas ainda está acontecendo, infelizmente. Mas qual é a decisão? É pelo menos tentar não repetir estes erros, que já nos convencemos que nos faz mal. Né? E segue Joana: apiadando-nos do próximo, tendo compaixão pelo próximo, credenciar-nos-emos a compaixão do Senhor, que nos favorecerá com a oportunidade de nos limparmos pelo caminho também, antes de nos apresentarmos à lei. É aquilo que nós espíritas aprendemos, que não somos favoráveis a, por exemplo, a chamado suicídio assistido, né? A essa situação de você dar uma injeção em alguém para as dores dela que está sofrendo horrivelmente. O que a gente aprendeu? É isso aqui. De repente, no último momento, nessa atual vida física, aquele espírito vai acordar, vai reconhecer que não podia ter cometido aquele erro, vai pedir perdão a Deus. E nós sabemos que esse último momento tem um peso terrível em termos de diferença em relação à chegada ao plano espiritual. Muitas vezes é o que falta para alguém, né, acordar após a perturbação que todos nós passamos quando desencarnamos, de uma maneira mais equilibrada. Tá certo? Então, devemos ter compaixão pelo próximo
E devemos também vivenciar as dificuldades que passamos, que, como já foi dito o tempo inteiro hoje aqui, tem a ver com as consequências das escolhas erradas que fizemos. Não queremos que tenham compaixão por nós, então tenhamos compaixão pelo nosso próximo, né? Para concluir aqui o estudo, agradecendo mais uma vez a Rose, a casa, pela oportunidade do trabalho, né? Eu vou fechar com 3 pontos aqui, né? 2 pontos com Jesus, claro, que é sempre o protagonista de qualquer estudo espírita, que tem a ver com o que eu já disse há pouco aqui. Mateus 7. Assim em tudo, disse Jesus, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Mateus 22. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Juntando esses dois ensinamentos de Jesus, a gente vai cair aonde? Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, lição 41. Qual é o título da lição? Regra áurea. Não é isso? Emmanuel disse o quê? Que fazer ao próximo o que você gostaria que ele fizesse por você, é a regra áurea do cristianismo e, consequentemente, é a regra áurea do espiritismo. Tá certo, meus amigos? Aquela situação quando Pedro perguntou a Jesus por que tem que se perdoar 70 vezes 7, né? Jesus respondeu isso, mas vamos pensar um pouquinho, por que temos que perdoar 70 vezes 7? Porque provavelmente nós já erramos 70 vezes 7. Obrigado, fiquemos todos na paz de Jesus. Obrigado, meu amigo, por esse estudo, por essas reflexões tão profundas que você fez agora e tão entusiasmadas, porque tão entusiasmo é bom a gente ver o palestrante ali entusiasmado, né? Passando aquela lição do Evangelho que faz a gente vibrar, porque o Evangelho tem que tocar o nosso coração, tem que Exato, nos exato. fazer vibrar, né? Com É, alegria. Então, leve o nosso abraço aos companheiros do Grupo Espírita Sebastião, obrigado. do Maracanã. Que Deus os abençoe, que nós possamos contar sempre com a sua presença aqui, em nossa casa, nos nossos estudos. Tá bom, meu amigo? Obrigado, Rose. Deus te abençoe sempre. Então, vamos encerrando aqui o nosso estudo, companheiros. Eu vou pedir para a nossa irmã Joana fazer a nossa prece. Mas antes eu quero lembrar a todos, e o Luiz Eduardo citou no final aqui, que no dia 7 de dezembro nós vamos realizar aqui na nossa casa, e o Luiz Eduardo também está convidado, que eu vou mandar o link para ele, vou pedir também que ele compartilhe, o Com nosso certeza. nono seminário espírita com Jesus da Seara. E sabe qual é o tema? O mandamento maior, a lei Ah, áurea, o amor. isso, Né? Quem isso, vai fazer isso. para a gente é o nosso Perfeito, perfeito. querido companheiro Ricardo Scaroni. Então, vamos falar sobre essa lei áurea, né? Esse mandamento maior, esse amor que estamos tão carentes no mundo que estamos vivendo. Né? Verdade, verdade. Então, esse tema tem que ser realmente. A gente tem que gravar isso dentro do nosso coração, essa lei áurea, e colocá-la em prática. Colocar. Verdade, Então, eu vou verdade. mandar para o companheiro, vou mandar o link, e vou pedir que você compartilhe com seus contatos. Com certeza, com certeza. O arco de Jesus. Então, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Então, eu vou pedir para a nossa Joana, por favor, minha amiga, faz a nossa prece de agradecimento. Agradecemos ao companheiro por todas as reflexões trazidas nesta noite. E vamos juntos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, a Francisco de Assis, a espiritualidade bondosa e amiga, agradecendo a eles pela oportunidade de termos esses estudos, esses companheiros que nos auxiliam no nosso despertar e no nosso crescimento. Lembremos do estudo a todo momento do nosso dia. Tenhamos compaixão do nosso próximo, tenhamos compaixão de nós mesmos quando falhamos, mas sigamos em frente, lembrando sempre que Jesus, que o Pai amoroso é amor, é bondade e misericórdia.
Que as bênçãos do Pai se derramem sobre toda a humanidade, nos envolvendo em algo de luz, de paz e de muita fraternidade. Fique conosco, Pai, fique conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Que assim Graças a seja, Deus. graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui o nosso dia de estudos, de trabalho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. E como dizia Francisco, paz e bem para todos. Paz e bem. Tchau, É isso gente. aí. Boa noite. Tchau. Boa noite, boa noite. Mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, fica com Deus. Deus te Obrigada, abençoe. Tchau. Eduardo. Boa noite.